Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Daniela. Se você por acaso perdeu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se você gostar, dê o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se por acaso você tiver tido uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito! E o que mais que você tem para nos contar? Eu até anotei aqui para não perder. Em 2005, em Três Lagoas, aí eu já estava lá no Mato Grosso do Sul. Eu sempre fui de acordar cedinho, porque meu filho ia para a escola muito cedo, estava morando lá, fui lá advogar. E eu estava numa prática, já estava nessa prática da igreja, não posso pular esse momento, porque foi no momento que eu estava praticante ali. Eu estava jejuando, estava no período de jejum, que nesse tempo eu fazia alguns jejuns prolongados. Eu me alimentava eu peguei esse tempo para me alimentar uma vez por dia só. Então, eu levei meu filho para a escola, cheguei, como de costume, eu assistia o Jornal da Manhã para ver as notícias e tal, para depois eu abrir meu escritório. E eu fui ver a notícia, estava com o jornal ligado, não estava dormindo, estava deitada na cama, porém não estava dormindo. E eu ouvi uma música muito bonita que vinha do fundo. Falei, nossa, que música linda, que coisa perfeita, que música é essa que o vizinho... Achei que fosse o vizinho. Falei, que música que é essa que o vizinho está ouvindo? Só que era uma música só tocada. Era como se fosse orquestrado, mas era uma coisa muito fina. Eu nunca ouvi, nunca mais ouvi. Eu só ouvi nesse ano, em 2005, lá naquele momento, depois nunca mais ouvi uma coisa tão perfeita, uma coisa... Aqui não dá para ter uma coisa tão perfeita desse jeito. Tanto que eu fui pegar o controle da televisão para desligar ou deixar no mudo, não lembro. E eu já estava em projeção astral. O controle passou pela minha mão. Assim como eu tentei pegar a minha mão e passou, o controle passou. Aí, só que, como eu não tinha tido a EQM ainda, que a EQM foi agora em 2021, ali a minha memória já foi tirada. Eu ouvi aquele som maravilhoso, que é uma música tão perfeita que você tem vontade de ouvir, aquilo parece que vai te levando, sabe, é uma coisa, eu não sei te explicar. E aí eu ouvi uma voz, eu passei a mão no controle e nada, a televisão já desapareceu, o som da TV já sumiu, a música também já sumiu. Aí eu ouvi que entrou, eu ouvi uma voz que falou, pode entrar. Só que eu estava imobilizada na minha cama, imóvel, como se eu tivesse tomado uma anestesia geral, só que escutando. Uma pessoa entrou e falou, pode entrar? Ou uma pessoa que já estava dentro falou, pode entrar? Ou é outra coisa ainda? Não foi pessoa, foram 3 seres. Não foi pessoa dessa terra, desse mundo. Então, nesse momento, 3 seres entraram, mas quem falou pode entrar? Pode entrar para eles? Não, eles falaram, pode entrar no meu quarto. Porque eu já estava em projeção astral, eles me tiraram dali do corpo. Eles deixaram meu corpo imobilizado na cama. Eu estava acordada, tá? Até então eu estava ouvindo a música, fui tentar passar a mão no controle, percebi que eu não consegui pegar o controle. E o pode entrar que eles falaram é tipo pedindo para você permissão para eles entrarem? Eles estavam afirmando, pode entrar no quarto dela, pode entrar. Estavam em 3. Um tinha uma voz de comando, uma voz masculina, falou, pode entrar. Falaram para quem isso? Para os outros 2. Um entrou na frente, eram como se tivesse em fila indiana.
Um na frente e dois atrás. Aquela voz da frente, a voz de comando do que estava na frente, falou, pode, tipo, me acompanha, pode entrar no quarto dela. Você sentia a presença deles ou você enxergava os seres? Não, eu sentia, não enxergava, mas eu sentia absolutamente tudo, só que o que eu te disse, é como se eu tivesse tomado alguma anestesia, eu estava anestesiada, eu estava imobilizada, não conseguia mexer braço, perna, nada. Eu sentia só um formigamento no corpo. Me explique, por favor, antes de continuar a história, o que é você sentir inteiramente a presença de uma pessoa sem enxergar? Como é que você pode me explicar isso? O corpo formigava. Sabe quando você se sente Mas você está falando do seu corpo. É do meu corpo. Você já sentiu um calor assim que formiga o corpo, que começa a quentinho e o corpo começa a formigar? Parece que era uma coisa quentinha, com formigamento junto, só que ao mesmo tempo eu não conseguia me mexer. Mas como é que você delineava onde estava aquela figura sem ver? É como se houvesse um outro tipo de sentido no seu corpo que permitisse perceber onde eles estavam? Sim, porque eles chegaram do meu lado. Eles chegaram do meu lado. Quando ele disse lá na porta, pode entrar, quando eu passei a mão no controle e não senti, eu percebi, porque como eu já tinha tido algumas situações parecidas, não tão profunda igual essa, mas já tinha tido algumas, eu já sabia que eu não estava no meu corpo. Já sabia que ia acontecer alguma coisa comigo, que eu ia ver alguma coisa, porque eu estava pedindo por isso. Eu estava nesse momento jejuando, fazendo minhas orações, pedindo para que isso ocorresse. Eu precisava de uma experiência maior. Eu queria ir para uma outra dimensão, eu queria enxergar coisas que eu ainda não tinha visto. E aí ele fala, pode entrar, toca na cabeça dela. Ele veio do meu lado e tocou na minha cabeça. Um segundo. Sim, ele tocou na minha cabeça e eu senti a minha cabeça como se uma vela quente estivesse pingando uma parafina e aquilo foi descendo como um óleo quente na minha cabeça e foi adormecendo a minha cabeça. Ali era como se eu já tomei anestesia geral, não sei se você já tomou. Quando você vai, só que eu fui apagando aos poucos. O corpo foi apagando aos poucos. Aí o outro falou, toca nas mãos dela. As minhas mãos também formigaram, como se fosse um óleo, uma parafina quente, algo quentinho. E o outro falou, aí ele falou, tinha uma voz de comando e outros dois faziam o que essa voz falava. Toca nos pés dela. Esses outros não falavam, eles só tocavam. Aí eles falaram, agora pode tirar ela. Aí me tiraram, aí eu entrei em projeção astral, eu saí do corpo. Você já estava em projeção astral, não estava? Eu estava, mas eu estava sentindo o meu corpo. Mas aí foi uma coisa que eu saí dali. Eu saí. Enquanto eles estavam tocando no seu corpo, era no seu corpo astral que estavam tocando? Não, no físico. E qual era o seu ponto de vista? Era de uma pessoa que estava em pé ao lado desses três seres? Eu estava ainda ali na horizontal, junto. Não dentro. Você estava numa projeção, mas o que é junto, mas não dentro? Como se estivesse acima? Assim. Entendi. Aí ele falou, pode levar. Aí eu fui levada como se leva uma criança. Ele me pegou como um bebê. Um dos outros dois. Sim, mas eles três andavam juntos. E eles me levaram, aí eu fui até o teto. Não passei do teto da casa. Foi com ele me levou. Um deles. E eles foram juntos. Aí eles me levaram até a sala de jantar lá da minha casa. E lá ele cantou uma música para mim, uma música de criança. Essa música tinha a ver com aquela primeira música que você escutou? Não. Essa música tinha a ver comigo, com a relação que eu tinha com meu pai, que eu já era adulta nisso, só que eu voltei a ser criança ali. E eu precisava perdoar o meu pai, e era o meu pedido. Eu tinha que ter um laço de novo com meu pai, que eu tinha perdido ao longo do tempo por inúmeras questões. E eu pedia muito para isso acontecer, só que eu não conseguia perdoar.
Eu não tinha dentro de mim capacidade para isso. Precisava de algo maior para eu conseguir. E eles me levaram aos 3 anos de idade, que foi quando eu vivi as melhores fases com meu pai. Que aos 3 anos eu lembro de tudo que nós vivemos, eu e ele. Como assim te levaram aos 3 anos de idade? Eu voltei ali, eu me tornei uma criança no colo dele. Por isso que ele me pegou no colo como uma criança. E você rememorou, é como se você estivesse vivendo de novo com 3 anos de idade? Não, eu me vi com 3 anos. Ali eu me vi. É como se eu estivesse fora, olhando uma criancinha. Eu me vi. A criancinha que tinha 3 anos de idade no colo de alguém que eu não via, mas eu era uma criança. Para mim é difícil, deixa eu tentar entender. Você estava ali, em cima do corpo, aí eles pegaram, levaram você até a sala. Aí você, de repente, estava no colo dessa pessoa e você estava ali no colo dessa pessoa como se tivesse 3 anos de idade. Agora você está falando que você se viu com 3 anos. Isso quer dizer que você era 2, isso que eu quero saber. Você estava no colo dele, ao mesmo tempo você tinha uma visão externa, fora dele. Eu estava no colo e estava fora. Eu era criança que brincava com ele e que ele cantava para mim, que ele me jogava para cima e eu gargalhava. Eu ria muito, eu lembro dessas gargalhadas até hoje, isso foi em 2005. E essa pessoa que jogava você para cima era o ser, não era o seu pai? Era o ser. E a canção que eles cantaram era uma canção de perdão, de pai, falava do amor de pai com o filho. E aí, olha, chega a me arrepiar até hoje, isso, de tão lindo que foi. E quando acabou esse pedaço, essa parte de criança, eu voltei a ser adulta, ele falou, agora vamos lá, para a porta da minha casa. Ele me levou em alguns cômodos da minha casa, não em todos, mas em alguns. Aí eu cheguei na porta do meu escritório. Ali tinha um ser trevoso na porta do escritório. Eu olhei para baixo. Lembra que ele falou, toca nas mãos dela? Toca nos pés, toca na cabeça. Eu estava lá, perto do teto da minha sala de escritório. O ser estava sentado na porta. Aí ele falou, não tenha medo. Só mostra suas mãos para ele. E ele vai embora. E eu mostrei e ele foi. Isso, diariamente eu usava nos meus trabalhos espirituais. Depois, quando eu comecei a trabalhar com as mãos, com tudo que eu já te mostrei. Então, assim, havia um poder ali. Esse toque nas mãos foi um poder que ele colocou. Porque assim que... E ele me mostrou, ele teve que me mostrar para eu não ter medo, porque ele falou, olha, você não tenha medo, você só mostra as suas mãos. E eu mostrei e ele sumiu. Ele correu tanto e ele desapareceu. Aí eu peguei e falei, olha, eu não sabia quem eu era, ali nessa projeção astral eu não sabia. Eu estou falando para você porta do meu escritório, porque depois que eu voltei para o corpo, eu lembrei de tudo. Quem eu era, onde eu estava, como é que foi. Mas ali naquele momento eu não sabia que eu era advogada, eu não sabia que eu tinha um filho, eu não sabia que cidade eu estava. Mas ao mesmo tempo você se sentia sendo você. Sim, eu sabia quem eu era, porque eu tinha meu pai, que eu tinha que perdoar, mas assim, era um sentimento que eu precisava perdoar, mas eu não sabia quem era meu pai, o que ele tinha feito para mim, eu não sabia que eu trabalhava ali, que eu morava, eu não sabia. Foi tirada a minha memória. E houve a cura e houve um processo de alguns dons ali que foi colocado em mim, que aumentou um dom de visão, um dom de interpretação de muitas coisas e de muitas outras coisas que eu tenho até hoje, que foi aberto para mim e que é até difícil para conviver, na verdade. Não é fácil. E aí eu voltei, antes de voltar para o corpo, eu falei, eu não quero voltar, porque eu esqueci que eu tinha filho. Nesse dia, não foi igual na IQM, que eu falei, eu quero voltar, eu tenho meu filho e tal. Nesse dia eu falei, eu quero ir embora com vocês, porque a criança que estava gargalhando, eu nunca dei aquela gargalhada, nem quando eu era criança. Eu nunca fui tão feliz. Eu nunca senti tanta paz.
Nunca foi tão gostoso a vida aqui para mim. E eu acredito que, sei lá, pode até ser para alguém, mas o que eu experimentei dali, aqui eu nunca experimentei em lugar nenhum. Nem no lugar mais bonito que eu já fui, nem nos momentos melhores. Vou falar do meu filho, que eu amo tanto, que eu tive com ele. Não se compara a esse momento que eu vivi com esses 3 seres ali. Então eu queria ir embora com eles. Eu falei, me leva com vocês, eu quero ir. Ele falou, não, você precisa voltar. Eu falei, mas eu quero ir. Eu comecei a teimar que eu queria ir. Eu não queria ficar de jeito nenhum aqui mais. É muito difícil você ir para um lugar desse e voltar para cá. É muito ruim. Porque você está ali, você tá numa plenitude tão grande, não te falta nada. É um preenchimento. Você não sente falta de nada, de amor, de abraço, de carinho, de nada. É preenchido todos os teus vazios. E aí você tem que voltar para um lugar vazio. Exatamente. Aí eu falei, eu quero ir embora. Não, você vai ter que voltar. A hora que ele falou, volta, ele deu uma ordem, assim, uma voz de, não com falta de educação, mas uma voz de autoridade. Volta, assim. Aí eu voltei pro corpo e falei, na época eu falava arrebatamento, eu falei, fui arrebatada. E isso mudou a minha história, porque aí eu me aprofundei mais um pouco no jejum, mais um pouco no mundo espiritual, tentando descobrir mais coisas e mais coisas, porque eu queria muito viver isso toda hora, sair daqui, tá no astral, porque quando você vai para lá e tem que ficar aqui é muito difícil. Nada te traz a paz que é muito diferente. Não dá nem para comparar. O fato de serem 3 seres e de antes terem sido 3 aves te faz pensar em alguma relação? Sim, sim, porque no início eu não sabia de nada. Lá em 98, eu era uma menina, uma universitária que estava grávida, que não estava levando a vida. Vou para a faculdade, volto e assim. E eu acredito que teve uma proteção ali. Agora, essa presença desses 3 seres nesse quarto, nessa projeção, eu acredito que foi para ministrar dom, porque toca na cabeça dela. Você pensa que talvez esses 3 seres sejam aquelas 3 aves? Eu já pensei que sim. Eu não tenho certeza, não posso afirmar isso, porque eles não me disseram que eram eles. Mas eu acredito que possam ser eles. Porque eu sei de uma coisa. Quando ele fala toca na cabeça dela, toca nas mãos e toca nos pés, tem muito a ver com o que eu vivo hoje. Porque a minha cabeça não é uma cabeça que não vê coisas. Eu vejo coisas fora da mente humana, fora do que o ser humano vê. Então, e foi a partir desse toca na cabeça dela, embora eu tivesse visto os 3 seres lá, eu não conseguia saber o que outra pessoa estava pensando. Mas a partir desse momento, eu comecei a ouvir coisas, a saber o que, até nome da pessoa. Olha, fulano tem tal nome, fala com essa pessoa, isso, ele está passando por isso. Entendeu? A partir de 2005, eu começo a ouvir vozes, a ver sofrimento que eu não via, a abrir telões na minha frente do passado da pessoa, do futuro, do que a pessoa estava passando no presente, do que tinha para ela. Eu sei que passado, presente e futuro é uma relação muito estranha, mas aqui só para ficar claro, era mostrado o que ela passou ali, o sofrimento que ela passou, o que ela estava passando naquele momento, o que ela estava pensando e o que tinha projetado para ela mais para frente um pouco, porque muitas pessoas que eu vi e que essa voz me abriu a mente para ouvir eram pessoas que ia tentar suicídio, ia tomar a decisão irreparável na vida, alguma coisa que ela não ia mais conseguir ter conserto. E eu chegava bem na hora, bem no momento,
E aí quando ele fala, não tenha medo, só mostra a sua mão, porque muitas vezes eu precisei impor as minhas mãos para sentir o que a pessoa estava sentindo. Eu colocava a mão na palma da mão da pessoa e ali eu sabia, eu sentia, passava por mim absolutamente tudo que ela estava sentindo. Às vezes muitas angústias, muitas coisas. Tá claro que você recebeu um dom que chamariam de cura e de percepção da realidade alheia. Eu pergunto se, de alguma forma, isso mudou ou potencializou na EQM. Potencializou. Próxima experiência, qual seria? Ainda lá em Três Lagoas, em 2006, eu fiz um relato aqui, porque senão eu ia ficar muito desconexo. Me chamaram no portão, bateram palma no meu portão, lá ainda em Três Lagoas. E eu atendi, era um homem que parecia um mendigo, vestido de mendigo, me pediu um copo d'água. Eu dei. Prontamente falei para ele, vou lá buscar. Dei um copo d'água para ele. Depois ele me disse, olha, eu preciso ver minha família, eu vou para a rodoviária. Eu vim, ainda ele disse, eu vim da rodoviária e vou voltar para a rodoviária porque eu preciso ver a minha família, eu preciso ir embora. Você me dá um dinheiro para eu ir embora? Eu falei, te dou. Só que, onde eu morava, para a rodoviária, era uma distância fora do comum. Ele ia ter que andar demais para ele estar ali pedindo água, vindo da rodoviária, e para depois ele voltar para a rodoviária. Não tem conexão isso. Era muito longe. Ele ia ter que andar pelo menos uns 40 minutos para chegar na rodoviária. Ele poderia ter parado ali mais próximo para pedir alguma coisa. Ele não tinha porquê ele estar ali. E eu me arrepiava muito perto daquele homem. E eu comecei a perceber que aquele homem não era daqui. E eu falei assim, tudo bem. Na volta, quando eu fui buscar o dinheiro, entreguei o dinheiro para ele, que inclusive era o único dinheiro que eu tinha. Ele falou assim, muito obrigado. E foi embora. Só que acontece o seguinte, para ele ir para a rodoviária, ele tinha que pegar um outro caminho. Não tinha como ele pegar o caminho que ele pegou. Ele pegou um caminho de uma estrada de terra. Mato Grosso tem muita estrada, tinha naquela época muita estrada de terra. Ele pegou uma estrada de terra que ia para sítio. E ali ele sumiu, bem na minha frente. Eu falei assim, meu Deus. Esse não era uma pessoa. Eu recebi uma visita que não veio daqui e que estava me testando, porque eu só tinha aquele dinheiro. A partir daí as coisas melhoraram demais para mim ali naquele local, naquela cidade. Então, assim, existem testes que nós passamos que se a gente não tiver um pouquinho de percepção e um coração voltado a entender, você fala, não vou abrir o portão, eu não vou dar, eu só tenho isso. Só que eu não estava pensando, nesse dia eu dei automaticamente, eu só dei. Eu vou dar. Depois, meu telefone começou a tocar. Eu comecei a fechar alguns contratos, ali eu era nova de profissão, eu fui lá para trabalhar e começou a abrir caminhos. Você já era advogada nesse momento? Eu fui lá para começar a exercer a minha profissão. Eu comecei a encontrar pessoas que precisavam de trabalho e que começou a me contratar sem me conhecer, eu aqui do estado de São Paulo, e a pessoa me contratando no Mato Grosso do Sul para cuidar da empresa dela, que era com um monte de advogado de lá, do estado dela, ela contratando alguém que ela não conhecia. E foi bem, muito, coisa assim de 10 dias após a passagem desse homem, que não era um homem. Eu não sei de onde ele veio e nem para onde ele foi, mas eu sei que ele me ajudou bastante. Depois dessa experiência de 2006, qual que você gostaria de nos contar? Então, depois da de 2006 teve a EQM, aí depois teve a 2025, que foi a do meu pai. A EQM abriu uma janela maior do que eu já tinha. Antes eu via muito nítido, mas até quando eu via alguma coisa, as pessoas falavam, nossa, mas como que você fala com tanta nitidez assim?
pessoas me procuravam por telefone, enfim. Mas depois da EQM ficou uma coisa que eu fiquei chocada. Porque ficou muito como se tivesse na minha frente palpável, sabe? Parece que a terceira dimensão sumiu e eu fui para um outro lugar. E eu comecei a viver até dentro da minha casa. Às vezes escuto coisa e falo, eu preciso trabalhar. Porque senão eu fico no mundo espiritual ali e largo esse aqui. A do meu pai foi o seguinte, o meu pai eu já tinha perdoado ali, naquela situação de Três Lagoas. Eu já tinha um amor muito profundo por ele, graças a Deus. E eu encontrei uma mulher que disse, olha, o teu pai está próximo para partir. Deus vai levar o teu pai. Assim, meu pai estava trabalhando normal. E nesse tempo, eu tive um sonho lúcido, um sonho vívido com meu tio, que faleceu, que era muito próximo do meu pai. Muito próximo. Os dois viviam muito juntos. E esse meu tio apareceu para mim. Pareceu bonito, ele não estava assim, bem, quando ele faleceu. Ele pareceu muito bonito, com uma camisa clara, sorrindo muito, forte fisicamente, um jovem, uma pele bonita. Falei, nossa, tio, como você tá bonito. Ele sorriu para mim e eu falei, eu quero tirar uma foto com você, porque você tá muito bonito. Quando eu fui fazer a selfie, ele não estava na selfie. Aí que começa a parte do sonho lúcido, porque eu falei, é verdade, o Betinho ainda morreu. Tem como ele sair na selfie. Aí eu olhei para ele e falei, telepaticamente, o que foi? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Você veio me falar alguma coisa, pensei, né? Porque não ia aparecer do nada assim. Você estava no sonho com o celular, não haveria por que ele não aparecer na selfie. Então parece que foi algo plantado por ele para você entender a razão dele estar ali. Sim, eu acredito que sim. Que quando eu tento fazer selfie, eu falo, posso tirar uma foto com você? Porque você tá tão bonito que eu quero mostrar para todo mundo. Porque até aí, eu ainda não tinha lembrado que ele tinha falecido no sonho. Quando eu vou tentar, abro a câmera e vou tentar fazer a selfie, eu falo, ele não apareceu. Eu falei, nossa, é verdade, o Betinho morreu. Aí ele olha para mim e sorri. Eu falei, peraí, fica aqui mais um pouco. Ele falou, não, eu preciso ir embora. Aí ele pega e tipo, olha para mim, telepaticamente, fala, fica tranquila. E foi embora. A mulher fala que meu pai ia morrer, do nada. Passam-se 10 dias, mais ou menos, o meu pai adoece de uma gripe. Dentro de 9 dias ele vai embora desse plano. Mas o que eu achei mais estranho foi que no oitavo, ele morreu no 9º dia de internação. Ele, não vou falar morreu porque a gente não morre. Ele foi embora daqui no 9º dia de internação. No 8º dia, ele estava fazendo minha caminhada, como eu sempre faço de costume, e abriu esse telão. Hoje, muito maior do que antes. Depois da EQM, muito com nome, com data, com tudo que às vezes aparece, e eu falo, nossa, meu Deus, será que é coisa da minha... Será que estou enlouquecendo? Aí apareceu isso, eu vi o sepultamento dele, ele estava vivo, lá internado no hospital. Eu vi o sepultamento dele, eu vi a minha irmã do lado esquerdo, eu do lado direito. Eu liguei para minha irmã e falei, vamos no hospital, o pai vai morrer. Ela falou, não posso ir, por razões dela. Ela não podia ir naquele dia. Eu não vou hoje. Eu falei, eu vou. Eu preciso ficar perto dele hoje o máximo que eu puder, que ele não vai ficar aqui com a gente. Eu larguei ali a caminhada, larguei tudo que eu estava fazendo, o hospital perto da minha casa e fui. Eu já fui direto falar com a assistente social. A certeza era tão grande, porque a imagem foi tão séria do sepultamento, do coveiro do lado, da terra caindo em cima do caixão, que eu fui direto no serviço social.
Eu falei, olha, ele estava pelo SUS internado. Eu sei que aqui é 1 hora de visita só. E ele estava com uma cuidadora. Eu preciso de mais horas, porque meu pai vai morrer. Meu pai vai embora. Ela falou assim, não, teu pai tá bem. Fica tranquila. Eu falei, não, eu preciso de mais horas com meu pai, eu não vou ver meu pai de novo. Por favor. Aí ela pegou e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, então. Vou colocar uma etiqueta verde em você e assim ninguém vai te incomodar. Você pode ficar quanto tempo você quiser. Eu entrei. Ele estava de jejum para fazer um exame, lúcido, conversando. Ele já estava com a mão assim, estendida, para eu pegar na mão dele, porque a gente já estava bem, graças a Deus, já fazia tempo. E eu peguei na mão dele e fiquei segurando na mão dele ali por 5 horas, 4 horas e meia, mais ou menos. Aí a menina, a cuidadora vinha, dava um algodão com água para ele, porque ele não podia tomar água. Aí ele estava com muita fome, eu coloquei a mão na barriga dele, pedi pro médico, eu falei, tira ele do jejum, deixa ele comer. Porque eu já sabia que ele não ia. Não adiantava fazer exame. Eu já tinha visto o sepultamento dele. O médico não aceitou. Ele falou, não, a gente precisa fazer o exame dele. Ia fazer uma endoscopia nele. Aí eu falei, pai, o senhor tá com fome, né? Ele falou, tô. O senhor tá com sede? Ele falou, tô. Eu falei, amanhã? E a voz aqui, ó, não vai ter amanhã. Mas eu falando para ele, amanhã eu venho trazer sua sopa. E a voz falando, não vai ter sopa amanhã. Não vai ter amanhã. E aí eu comecei a querer chorar. Meus olhos já encheram de lágrimas e eu peguei, virei as costas e eu falei assim, amanhã eu volto. Vou levar sua roupa para lavar. Peguei a roupa dele. A hora que eu peguei a sacola, eu senti um calafrio. Falei, não vai ter amanhã, não vai ter nada disso, mas eu não posso chorar na frente dele, porque meu pai era muito esperto. Ele pegava as coisas no ar. Falei, se eu começar a chorar aqui, ele vai achar que o médico me falou alguma coisa e ele vai ficar pior ainda. Quando eu cheguei na porta para ir embora, e eu olhei para trás para vê-lo pela última vez, a voz falou, essa é a última vez que você vê ele. Aqui nesse plano. Eu voltei e dei um abraço nele. Beijei bastante ele, abracei. Peguei o braço dele, que ele estava meio fraco, coloquei nas minhas costas. A menina ajudou ele a levantar o braço, colocar nas minhas costas para me dar o último abraço. E foi embora. Aí eu tentei dormir, não consegui abrir a sacola de roupa dele para poder lavar. 2 horas da manhã eu não dormi, na verdade. Eu fiquei ali. Às 2 horas da manhã eu tive um despertamento para chamar ele para uma projeção. Aí eu falei, pai, e ele me respondeu. E aí essa eu nunca contei. Assim, já contei para uma pessoa, eu acho, mas essa eu tenho até medo de contar para minha família e tudo, porque o pessoal não acredita muito, então, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu. Eu falei, pai, vai embora. E quando eu falei isso, eu senti o meu corpo de novo, formigando. E aquele calorzinho. Aí eu deitei, eu falei, eu vou entrar em projeção, eu já deitei. Deitei no sofá, olhando para o lado que você encosta no sofá. Como se eu tivesse deitado com ele, olhando para ele, ele olhando para mim. E eu comecei a conversar com ele. Só que ele estava lá internado. Ele veio em projeção para o meu apartamento. Falei, pai, perdoa quem o senhor tem que perdoar. Eu já te perdoei, o senhor já me perdoou. Porque a gente já estava, graças a Deus, numa situação boa. Se o senhor está se segurando nesse corpo por falta de perdão ou por qualquer coisa que seja, por favor, deixa esse corpo cansado e vai embora. Eu não quero mais te ver sofrer desse jeito. O senhor está sofrendo demais. Com muita dor no coração, porque é muito difícil você deixar alguém embora. Porque a vontade que eu tinha era que ele ficasse aqui. Fiquei uns 40 minutos assim, junto com ele. Depois ele sumiu.
Passaram-se uma meia hora, uns 25 minutos, o meu cachorro bateu a pata no meu ombro. Ele entrou dentro da minha casa de novo, meu interfone tocou, meu pai passou ali, porque meu interfone tocou sozinho, do nada. Não foi o porteiro não me ligou, até porque o hospital estava com o telefone da minha tia para ligar para minha tia. Foi ela que foi internar ele nesse hospital. Exatamente esse horário, após essa conversa que eu tive com ele, o médico decidiu tentar uma intubação. E ele aceitou. E ele teve só uma parada cardíaca. Ele não teve nenhuma ressuscitação. Só foi uma tentativa de 20 minutos para tentar trazer ele de volta. E às 3h40 ele foi embora. E aí minha tia me ligou, disse que o hospital ligou para ela. Eu falei, eu já sei, eu já estou acordada. Só que eu não contei o que eu estava fazendo. Porque é muito difícil você explicar isso para alguém entender. Após todo o sepultamento que aconteceu do jeitinho que eu vi lá, ele começou a aparecer para mim em sonhos vívidos. Rápido demais, eu até achei estranho. Até fui conversar com uma senhora que tinha experiências assim. Eu falei, tá muito cedo. Ela falou, tá precisando da sua ajuda. Era um sonho atrás do outro, todos os dias. Ele falava comigo no sonho. E ele estava muito mal. Ele não tinha entendido no sonho. Ele não estava entendendo. Porque foi muito rápido. Foram 9 dias de internação e ele partiu. Ele estava bem, estava trabalhando. Aí ele falou no último sonho para mim. Aí eu falei, pai, antes de dormir um dia, eu preciso descansar. Eu estou cansada. Preciso focar no meu trabalho. Fala para mim o que o senhor quer. E dormi. Aí ele apareceu de novo. Ele falou, pede para rezar 7 missas para mim. Eu preciso de 7 missas. Aí quando eu falei para a menina da igreja que eu precisava de 7 missas, ela até assustou. Ela falou, nossa, mas 7 missas? Eu falei, sim. Na 7ª, sumiu. Não apareceu mais. Depois, mais ou menos uns 15 dias após a 7ª missa, ele apareceu de novo. Num sonho vívido. Ele apareceu com uma roupa clara, forte, gordo assim, porque ele estava muito magro no hospital. Ele já estava com um aspecto de mais jovem, uma roupa clara, indo embora, como se fosse numa estrada. E eu falava, pai. Ele olhou para trás, sorriu e falou, tá tudo bem. E foi embora e nunca mais. Nunca mais voltou no sonho. E é isso. Despertamento às 2 horas. Eu não entendi muito bem como é que se processou, como é que ele veio para você? Você que comandou, você pediu ou aconteceu? Não, eu chamei. Isso você já tinha feito alguma vez antes? Sim, eu faço sempre. Não só nesses casos. Não só no caso de doença. Em casos que a pessoa está na rua, está dando trabalho, eu chamo a pessoa para voltar para casa, chamo a pessoa para estar em algum lugar que ela precisa estar sem correr perigo. Isso é um dom que você ganhou em 2006? Isso é um dom que eu fui trabalhando, que ele foi se aprimorando em muitos pedidos de muitas pessoas que me pediam intercessão e eu ajudei algumas pessoas nisso. Quando que isso começou? Uns 10 anos. Uns 10 anos. Então, essa é uma... Não dá para falar técnica, que parece uma coisa desse mundo, e não é. Mas é uma prática espiritual que você tem algumas coisas que são feitas antes, e você chama a pessoa pelo nome, e ela vem de onde ela está, e volta para casa, ou ela... E você tem um diálogo no astral, é por telepatia. Às vezes chega uma mensagem na mesma hora, às vezes essa pessoa vai embora, a mãe já ligava avisando, meu filho já está em casa.
Obrigado, Deus abençoe. E, assim, são as forças sobrenaturais trabalhando no seu pedido com o nome daquela pessoa. Isso eu fiz com meu pai. Eu comecei a chamar por ele, ele veio para abandonar aquele corpo, assim como eu fui em outros hospitais visitar. Aí eu estava lá, não estava na minha casa. Porque assim, é muito simples eu entender. Eu sei que para alguém é difícil entender, mas para mim, eu estar num hospital, a pessoa física, Daniela, pedindo para a pessoa que está ali no leito ir embora, é a mesma coisa de eu estar na minha casa chamando aquela pessoa para dentro da minha casa, entre aspas, que ela vai ali, nós vamos conversar para ela entender que ela tem que ir embora. Um certo momento, agora eu me lembrei, não tinha te contado, eu fui chamada para ir a um hospital, era até uma amiga minha, ela estava em estágio terminal de um câncer, a filha dela me chamou, a filha dela sabia que se eu fosse, ela ia embora. Ainda eu perguntei, olha, pelo amor de Deus, você tem certeza? Porque esse tipo de trabalho é para a pessoa ir embora. O que a filha dela pediu para mim era para a mãe parar de sofrer. Ela me ligou e falou, por favor, venha visitar. É a época do Covid ainda. Não tinha nem vacina e eu entrava em hospital direto. A minha mãe, eu não aguento mais ver a minha mãe sofrer. Ela falou para mim. Você entrava em hospital com corpo físico? Sim, entrava com corpo físico e nunca peguei, graças a Deus, nunca peguei nada para fazer esse trabalho, para a pessoa ir embora. Porque a pessoa estava presa ali por alguma coisa e eu entrava, eu vou falar mentor, para as pessoas entenderem. Eu entrava com mentor. Essa menina me chamou, ela falou, olha, por favor, a minha mãe está em tal hospital, aqui na minha cidade. Vai lá e pede para ela ir embora. Pede para ela sair disso, eu não aguento mais viver isso. Eu falei, ainda eu falei para ela, você tem certeza que você quer isso? Porque depois você não vai falar que eu, né, mandei a tua mãe pro além, né? Você não vai me botar culpa, pelo amor de Deus, porque ela vai embora. Tem um direcionamento para isso. Isso não tem nada a ver com os dons que você recebeu daqueles 3 seres. Tem tudo a ver com eles. Absolutamente tudo. Você só desenvolveu. Sim. Eu queria fazer algumas perguntas de caráter geral. Nessas saídas do corpo, você viu alguma vez a Terra de fora? Não. Outros planetas? Não. Nesses sonhos lúcidos que você tem, ou vívidos, você se viu tendo aula, ou recebendo aula, ou em situações de resgate fora, em algum lugar, ou de guerra, ou coisas parecidas? Já vi em resgate e já vi de guerra. De aula não, né? Não, de aula não. E são guerras passadas, são guerras futuras, ou simplesmente você não sabe? São batalhas espirituais. Com reflexo aqui. Sim. Coisas que estão para acontecer ou já acontecidas? Às vezes para acontecer, às vezes já estão acontecendo na casa de alguém, na vida de pessoas. Algumas doenças chegando, a pessoa não sabendo por quê. Acidentes acontecendo, perdas financeiras acontecendo e a pessoa não sabendo o motivo. Então, todas essas visões que você vê são particularizadas, você não tem visões globais da humanidade, por exemplo? Não. De alguma forma, tudo isso que você vivencia, você relaciona ao que se chama hoje de transição planetária? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas não de uma forma específica que você saiba detalhar. Não sei detalhar, mas eu acredito que sim, pelo fato do amor ter se esfriado. E quando o amor se esfria, precisa acontecer uma renovação. É necessário acontecer uma renovação. Desde criança você tem algum tipo de sentimento de não pertencimento aqui? Sim. Eu nunca gostei daqui. Você quer falar um pouco mais sobre isso? Para mim sempre foi muito difícil.
Eu sempre fui uma criança que chorava muito na escola, muito melancólica, gostava muito de ficar sozinha. As tardes, os entardeceres de domingo, para mim era uma aberração. Eu queria ir embora com aquele sol que estava indo embora. Você queria ir embora dessa existência? Isso, sempre olhando muito para o céu e pensando: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui nesse lugar? Parecia que aqui não era meu lugar, sabe? Mesmo sem saber que lugar seria? Eu não sei, eu sempre perguntei o que eu estava fazendo naquela casa, o que eu vim fazer aqui. Essa pergunta sempre esteve dentro de mim, sempre. Por que eu estou indo para essa escola? O que eu estou fazendo aqui? Será para que tudo isso? Se eu vou morar em outro lugar depois? Por que eu estou na escola? Por que eu estou na faculdade? Porque era tanto porquê, até hoje, na verdade. Se eu vou morar em outro lugar depois, você está falando quando você sair desse corpo. Isso é porque não é aqui o lugar que a gente mora. E você já sabia disso. Já, porque a gente não mora aqui, a gente não é daqui. A gente não é daqui. E aí eu entrava num questionamento que me doía muito. A competição, a ambição, a falsidade, a queda de uns no trabalho para que outros subissem. Eu falava, mas a gente não é daqui. Por que tudo isso? Porque as pessoas aí me feria minha alma, e é quando eu tinha vontade de ir embora. Porque eu falava assim, por que a traição? Por que as pessoas mentem tanto? Troco do quê? Nós não somos daqui. Porque a gente não é. Aqui é um pedaço muito pequeno e que acaba muito rápido. E as pessoas se degladiando por conta de coisas daqui. E aí eu comecei não, eu nunca gostei daqui, na verdade. Eu sempre achei isso aqui muito pequeno, muito medíocre. Por conta de uma casa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter a pessoa derruba o outro, ela mente, ela engana, ela faz trabalho. E eu ficava pensando, mas não é aqui, será que essa pessoa não entende que não é aqui? E teve um tempo que eu queria botar na cabeça das pessoas que isso aqui, tem hora que eu começo a inverter. Eu acho que aqui, parece uma loucura, tem hora que eu acho que aqui a gente está, não é aqui que a gente está vivo. Eu não sei se você consegue me entender. Eu vou usar a palavra purgatório para ficar mais claro para todo mundo que vai ouvir. Parece que aqui é o purgatório e que a gente já viveu e que a gente está aqui purgando para depois voltar para a vida de novo, entendeu? Eu não consigo entender isso aqui como vida. Você consegue me entender? Você conseguiu entender o que eu disse ou não? Talvez um pouquinho. Olha, o que é o purgatório? É ali onde as pessoas estão pagando pelos pecados delas. É como se aqui fosse isso para mim, eu acho. Tem hora que a minha cabeça inverte. Eu falo, será que a gente não está no purgatório? E a vida já foi outra. Nós já vivemos, estamos aqui pagando pelos nossos erros. Depois, se nós aprendemos aqui, nós vamos para um lugar que é uma dimensão de paz. Será que nós já não vivemos numa dimensão de paz, estamos aqui purgando, pagando, e depois nós vamos para uma dimensão de paz? Porque eu acho aqui muito estranho. Eu não consigo me conformar com o ambiente desse lugar. Você tem saudades quando você olha para o céu? Muita. Todos os dias eu olho, principalmente na minha caminhada de manhã. É como se você estivesse olhando para casa? É estranho, porque é como se eu... Não estou falando de pensamentos nem nada, que eu não tenho pensamento nenhum sobre nada disso, de terminar com a minha vida, nada. Mas é como se as pessoas morrem de medo. Tem gente que tem medo de morrer, tá? Eu não tenho medo nenhum disso. Você nunca teve? Tive um tempo, mas pelo meu filho, para não deixá-lo sozinho, não por mim. Na verdade, todos os dias eu penso que pode ser o último dia
Nas minhas meditações, quando eu estou caminhando, quando eu estou conversando com aquilo que eu acredito que é Deus, eu falo: se for o meu último dia aqui, eu te agradeço por tudo até agora e não sentirei saudades. Você com certeza nos trouxe experiências riquíssimas, muito material para muita meditação. Mas ainda assim eu quero que você deixe uma mensagem final para todas as pessoas que assistirem essa sua entrevista. Quero dizer que, apesar de tudo, de não acreditar que aqui a gente tem a paz que excede todo o entendimento, que quando a gente começa a cercar a nossa vida para diminuir um pouco esse sofrimento que muita gente sente calado, de coisas boas, dos animais, para a gente olhar mais para a natureza do que para as coisas materiais, porque é na natureza que você encontra alguma paz que ainda pode restar. São nas aves, nas árvores, nos animais, no rio, no mar, na imensidão daquele azul do mar que é maravilhoso. Para não ficar essa disputa absurda, é lógico que nós precisamos de algumas coisas materiais para vivermos aqui, porque é necessário. Mas eu acho que o que traz ainda um pouco de paz aqui é você ficar com quem você ama. Sua família, seus filhos, seu cachorro, sabe? Nada é melhor do que isso. Então, para as pessoas pararem, para olhar um pouco a família que está sendo esquecida pelo trabalho, pelo trânsito, porque tem que sair cedo, porque não sei o quê. De repente, a pessoa perde um ente querido, de súbito, ela enlouquece, porque, por que eu não olhei antes? Olhar para essas coisas, porque daqui a pouco ela vai acabar, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. As coisas vão ficar. Tudo vai ficar para trás. Eu não sei quem vai morar na minha casa. Nem o meu filho vai estar mais aqui. A gente não sabe para quem ficarão coisas. As coisas, elas não têm esse valor. É o que o universo, é o que Deus está tentando o tempo todo nos mostrar, que é de graça. É o passarinho voando em cima de uma árvore, é o que quando você olha e você vê. Eu perguntei um dia para um empresário que era patrão meu numa empresa que eu trabalhei: você viu que ipê lindo aqui na sua garagem? Ele falou: que ipê? Ele não sabia nem que tinha um pé de ipê florido maravilhoso ali. Hoje, nós estamos aqui, agora. Nós estamos aqui agora. Daqui a pouco, nós podemos estar nessa dimensão maravilhosa e vai ficar tudo aí. Tenha tanto zelo com essas coisas daqui que passa muito rápido. Mas começa a olhar em volta, respirar, entender, tentar ouvir, olhar quando passa que tem uma pessoa tirando lixo da tua rua. Tem gente que passa em cima de alguém que está tirando lixo e não vê, por conta da correria, porque quer, porque tem que chegar, porque tem que ir. E para onde? Para onde vai com tanta pressa? E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?